A paz do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez estamos aqui para trazer uma síntese da nossa lição, a primeira lição do trimestre, do primeiro ciclo do, da lição Discipulando, Conhecendo Jesus e o Reino de Deus. Eu prometi aos irmãos que ia trazer aqui esta lição, mas eu vou trazer de uma forma sintetizada, falar aqui sobre a necessidade humana, o problema do pecado. E para embasar, nós temos aqui a meditação que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que eu achei interessante é que essa lição ela começa com a necessidade humana do pecado. A segunda lição fala o fracasso de Israel em representar o reino de Deus. Depois fala quem é Jesus, depois o caráter de Jesus, o ministério de Jesus, um novo mandamento. Aí depois vem a ressurreição, a salvação em Cristo, sendo um discípulo de Jesus e a igreja a expressão do reino de Deus. Então será tudo que nós vamos estudar neste trimestre e será de forma muito espetacular, que está falando conhecendo Jesus é, e o reino de Deus. E nós vemos aqui que começou tudo com a queda. Você vai ver que a lição de domingo vai sintetizar a história de Israel, começando desde Abraão. E aqui fala como principiou todas as coisas nessa primeira lição, a necessidade humana, o problema do pecado. Já começa com a queda do homem, ali no Éden, lá no próprio Gênesis já começa, né? Mostra como o Senhor criou todas as coisas. No primeiro tópico que fala a criação perfeita e a origem do pecado, fala sobre a criação, como Deus criou, foi Deus que criou, com um propósito para a glória do seu nome. O Senhor viu que tudo era bom. E aí o item 2 fala sobre a queda. E já no item 3 fala sobre a redenção. A primeira mensagem que fala sobre a promessa da redenção, conhecido como proto-evangelho, ou como a primeira citação do evangelho, em Gênesis capítulo de número 3, o versículo de número 15, que fala sobre a semente da mulher que esmagaria ou feriria a cabeça da serpente. Depois vocês podem ler lá. Aí vemos o segundo tópico que diz assim: a natureza e a realidade do pecado, né? Aí fala sobre a universalidade do pecado. O pecado passou a todos os homens a partir daí. E diferente do que muitas pessoas pensam, lá no Éden já existiam leis estabelecidas, existia ordenanças, existia é, ordem para ser obedecida, existia as diretrizes, existia punição caso o homem não cumprisse com a palavra. Então já tinha tudo lá. Então a natureza e a realidade do pecado, o pecado e a sua universalidade. A Bíblia diz assim que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. As pessoas ficaram privadas da, da glória de Deus. Eles ficaram afastados dos homens. E agora nós sabemos que o único meio que a pessoa encontra-se com Deus novamente, que o homem consegue a reconciliação com Deus, é através de Cristo Jesus. Eu estava meditando nessa semana, que está escrito lá em Romanos capítulo de número 5, fala sobre é, que nós temos paz com Deus sendo justificado pela fé, por meio de Jesus Cristo, e fala sobre os benefícios dessa salvação. Fala que Deus ele enviou seu filho, ou entregou seu filho para que morresse por nós, sendo nós ainda pecadores. E vemos que ele nos deu ali o ministério da reconciliação. Então, tanto o Senhor salva, aproxima aquele que está distante, aquele que está longe, quanto também o Senhor ele reconcilia aquele que está afastado. O Senhor ele tanto resgata Israel, quanto também ele resgata, como também ele resgata as pessoas que nunca tiveram conhecimento de Deus. O livro, o Epístola aos Romanos, fala sobre
aquelas pessoas, é, sabe, totalmente deturpadas do pecado. Existem aquelas pessoas que são religiosas, como os judeus, que tinham certo conhecimento de Deus, porém não obedeciam a Deus. E existiam aquelas pessoas que são arrependidas e realmente querem a vontade de Deus. É certo é que todos pecaram e destituídos eles ficaram da glória de Deus, e somente através de Cristo Jesus que o homem consegue a restauração, conforme está escrito em Romanos capítulo de número 8, que diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O capítulo de número 7 de Romanos fala sobre o dilema do homem do pecado, a escravidão do homem do pecado. Paulo, ele incorpora ali o pensamento do homem estando distante de Deus, quando ele diz assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí depois ele mostra que nós conseguimos através de Cristo Jesus. E aí também tem o pecado pessoal, que nós vemos que a imaginação do coração do homem era continuamente mal. Gênesis capítulo de número 6 fala sobre essa questão. E o Senhor, ele mostra a situação do homem em Romanos capítulo de número 7, versículo de número 15 ao 23 e ao 24, mostra a situação do homem, o dilema do homem, a questão do homem. é, Sem a graça de Cristo, ele não consegue alcançar a salvação. Aí tem também o pecado estrutural, nós vemos que nações inteiras estavam afundadas no pecado. E aí nós vemos que somente através de Cristo Jesus que o homem consegue a restauração. As pessoas estavam todos afundados no pecado. Então veja que o homem pecou no Éden, e aí o pecado passou a todos os homens, mas a partir do momento que as pessoas se entendem, as pessoas já começam a pecar. E aí depois tem aquele pecado estrutural, nações inteiras que têm práticas pecaminosas, prática às vezes de pedofilia, prática da homossexualidade, prática da prostituição e assim por diante. E existe prática que são legalizadas a poligamia e, e assim e assim vai. Agora concluindo no o último tópico, para que não possa ficar muito longa essa live, fala sobre o sofrimento humano e a privação de Deus. Aí, primeiro item fala sobre as consequências físicas do pecado. Então, nós vemos que existe uma consequência muito triste do pecado, porque foi afetado em todas as áreas. O homem foi afetado no seu meio social. Você veja que quando o homem e a mulher estavam no jardim ali, eles tinham paz entre eles. A primeira coisa que acontece é, é quando o homem peca e que ele é confrontado por Deus, ele coloca a culpa em Eva, né? Então aí você vê que existe aí uma crise social. O tópico 3.2, nós vemos que existe aí as consequências sociais do pecado, onde existe harmonia, agora existe ali uma desavença. E também o item 3.3 fala sobre as consequências espirituais. A pessoa fica afastado de Deus, ele tem medo de Deus. Outra hora ele não tinha, agora, por causa do pecado, ele se esconde da presença de Deus. E o Senhor que vai ao encontro desse homem. A conclusão fala aqui, olha, que coisa linda a conclusão, que diz assim: como vimos nessa primeira lição, o pecado é um efeito colateral decorrente do fato de não termos sido criados como automatos e sem a vontade própria. Por esse ato, aprendemos que Deus não queria seres robotizados e sem capacidade de pensar. Então, o homem ele tem a sua decisão de continuar ou de ser restaurado. A Bíblia diz assim que a graça de Deus se manifestou salvadora, trazendo salvação a todos os homens. E agora nós temos essa oportunidade de aceitar ou rejeitar essa salvação que está sendo oferecida e que foi gratuitamente entregue
pelo Pai, o nosso amado Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.